Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, amém? Nos foi pedido, nos foi solicitado para que estivéssemos tratando acerca de família, acerca de casamento, né? Apesar de eu não ser casado ainda, Deus deu um manual muito bom para que a gente possa aprender sobre. Então, convido aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia, a Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, vamos ler do 21 ao 33. Efésios 5, 21 ao 33. O tema do sermão é Amor que sustenta o lar. Diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, está lido, ó Deus, a Tua palavra nessa noite. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, abrindo, ó Pai, o nosso entendimento, que nós possamos, ó Deus, canalizar toda a nossa atenção para a Tua palavra nesse momento, para que nós possamos sair daqui edificados para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa geração marcada por desencontros, por separações, por relacionamentos descartáveis. E por isso nós vemos aí fora uma sociedade em crise. Nós vemos uma sociedade em crise porque a sociedade perdeu os seus valores, perdeu a sua base. E por isso nós vemos casamentos que não dão certo, terminam, são descartáveis. Pessoas usando outras pessoas, não amando, mas usando para o seu próprio prazer. Esse padrão que o mundo nos dá, esse padrão que o mundo nos oferece, está longe dos planos de Deus. O texto que nós lemos aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, mostra como que o plano de Deus para a família é algo muito maior, algo muito superior ao que o mundo nos oferece. O padrão de Deus é baseado no amor de Cristo para com a igreja. E só isso já eleva o patamar dos relacionamentos, em especial o patamar do relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento conjugal. Mas o tema é amor que sustenta o lar. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é: o amor sustenta a família e, consequentemente, a sociedade. Porque, afinal de contas, nós estamos falando da instituição basilar da sociedade, que é a família. Enquanto eu estava preparando o sermão de hoje, eu fui olhar alguns documentos antigos que eu tenho lá em casa, e eu encontrei um boletim de 2018, daqui da nossa igreja, onde o pastor Celso escreveu uma pastoral,
onde o tema era família é coisa séria. Não sei se o pastor vai lembrar desse texto, um texto que ele escreveu na Pastoral de 2018, família é coisa séria. E ali ele vai tratando acerca desse tema, dizendo de que a família, ela é o primeiro espaço de convivência que nós temos na sociedade. A primeira referência que nós temos quando nós somos crianças é do nosso pai e da nossa mãe. As primeiras pessoas com quem nós nos relacionamos são os nossos pais, são os nossos irmãos. Então é a família a instituição mais basilar da sociedade. É o primeiro espaço de convivência social. É ali que nós aprendemos os nossos valores. É ali que nós aprendemos respeito, compromisso, amor, perdão, mas principalmente o amor. Paulo começa o texto tratando, esse texto que nós lemos, falando ali no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 21, ele começa dizendo: sujeitai-vos uns aos outros pelo amor de Cristo. Ele começa desafiando os seus leitores a se submeterem uns aos outros, submissão mútua. Ele nos desafia a nos submetermos. Como se submeter ao outro? Sendo útil, servindo. Então, o segredo para uma vida em amor no lar é uma casa onde todas as pessoas se submetem uns aos outros. Porque o amor no lar, ele sempre vai ser baseado em serviço e em entrega, não em domínio. Não é sobre quem manda mais, não é quem domina o outro, mas é sobre quem se entrega mais. É atos de serviço. Sujeitai-vos uns aos outros, é o que Paulo diz. Serviço e entrega. Somente assim nós conseguiremos construir um lar. Essa é a diferença entre uma casa e um lar. Muitos têm uma casa, mas não têm um lar. O lar é onde você vai para poder descansar, depois de um dia corrido de trabalho, depois de enfrentar o mundo lá fora, depois de trabalhar cansado. O lar é onde você vai para repousar. O lar é onde você vai encontrar as pessoas que você ama. É completamente diferente de ter uma casa. Ter um lar é superior a ter uma casa. E essa crise social que nós enfrentamos é em grande parte dada por uma crise na família. As famílias estão em crise. As famílias do mundo estão em crise. Muitas famílias da igreja também estão em crise. É uma crise de famílias desestruturadas, casamentos enfraquecidos. E isso se reflete na sociedade lá fora. Nós vivemos uma sociedade hoje de relacionamentos descartáveis. Não se aprofunda mais. É tudo muito raso. A crise social que nós enfrentamos é, em grande parte, uma crise de famílias desestruturadas e de casamentos enfraquecidos. E isso é uma responsabilidade dos casais. E aí eu falo diretamente com os casais, porque o casamento é o alicerce da família. O casamento é o que faz com que a família se mantenha de pé. É através de um casamento saudável que os filhos vão entender o que é o amor de Cristo. É através de um casamento saudável que os filhos vão entender como eles devem ser bons cidadãos lá fora. É tendo essa referência. Somente com essa referência de um casamento saudável, nós podemos construir famílias saudáveis. Somente assim nós podemos ter uma sociedade saudável e uma igreja saudável. Os índices de cristãos aumentam todos os anos. O nível de protestantes aumenta todos os anos. Cada pesquisa do IBGE que sai, cada vez mais nós crescemos. Só que isso não se reflete em valores na sociedade lá fora. A violência nunca esteve tão em alta. Há uma crise lá fora. Somente assim, com casais fortalecidos, nós podemos
criar lares fortalecidos e famílias fortalecidas. A saúde da igreja depende diretamente da saúde das famílias que compõem essa igreja. A saúde das famílias depende diretamente de um casamento saudável, porque o casamento é o alicerce da família. É nessa família que nós temos a oportunidade de demonstrar o amor de Cristo. Cuidar das famílias e dos casamentos da igreja é cuidar, portanto, da própria igreja. Investir no amor dentro de casa é semear transformação, para transformar uma casa em um lar. Mas a segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a primeira é que o amor de Cristo sustenta a família e a sociedade. O segundo, o amor de Cristo, o amor sustenta também o nosso testemunho. Lá em João 13, Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amem uns aos outros como eu vos amei. É o que Jesus vai dizer. E ninguém tem amor maior do que esse de dar a vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu peço a vocês. Já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas agora eu vos chamo de amigos, porque tudo aquilo que meu Pai me deu a conhecer, eu revelei a vós. Amai-vos uns aos outros, como eu amei a vós. O padrão de amor não é mais amai como a si mesmo. Agora é amai como eu vos amei. O amor de Cristo para com o outro é superior ao amor próprio. Não é mais ame ao outro como a si mesmo, mas ame o outro como Cristo te amou. Jesus eleva o padrão. E como Cristo nos amou, com amor sacrificial, com graça, com perdão. Quantas vezes nós, pecadores, dizemos que amamos a Cristo, mas não guardamos os seus mandamentos? Falamos com boca para fora de que amamos a Cristo, mas quando somos colocados em confronto, nós agimos o contrário do que Cristo disse para fazermos? Será que nós estamos amando ao outro como Cristo nos amou? Porque toda vez que nós pecamos, nós vamos contra o que o próprio Cristo nos disse, nos ordenou. E aí, mais uma vez, nós nos arrependemos, nós voltamos até Ele, e Ele nos recebe de braços abertos. Ele nos perdoa. Mas muitas vezes nós não temos o mesmo ímpeto para poder perdoar o nosso irmão, para poder perdoar a nossa esposa, para poder perdoar o nosso filho. A igreja primitiva, o pastor Celso falou hoje no culto pela manhã, deu o exemplo da igreja primitiva, a igreja primitiva que era reconhecida pelo seu amor, era reconhecida pela sua devoção. A igreja primitiva, ela era reconhecida por se portar diante de um império romano, um império que os perseguiam diretamente, os colocando nas arenas, colocando no Coliseu, para serem dilacerados pelas feras selvagens, sendo crucificados à beira da rua, sendo colocados em jaulas às esquinas e sendo incendiados para iluminar as ruas de Roma à noite. Esses cristãos, perseguidos pelo Império Romano, se posicionaram com amor. Eles não abandonaram o caminho. E agora o Império Romano caiu por volta do século 400, e a igreja se mantém de pé 2000 anos depois. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas essa igreja deve ser reconhecida pelo seu amor. Pelo seu amor uns para com os outros. Amem os outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. O amor
cristão não é só uma passividade, ele é uma resistência ativa. É pagar o mal que nós recebemos com o bem. Para que as pessoas vejam as nossas atitudes e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É o que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha. Para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Porque através do nosso testemunho, quando nós demonstramos o amor de Cristo para com os outros, o nome de Deus é glorificado. Da mesma forma como nós não fazemos, Paulo vai dizer que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do nosso testemunho. Daí a importância de termos um bom testemunho. Recentemente eu assisti um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme muito interessante porque ele trata acerca dos últimos momentos da vida de Paulo. Paulo está preso em Roma, caso julgado, vai morrer, já sabe que vai morrer. E aí Lucas, o evangelista Lucas, discípulo de Paulo, ele começa a ir até a prisão para poder conversar com Paulo, para poder pegar o testemunho da vida de Paulo e assim escrever o livro de Atos. Essa é a história do filme. E numa determinada cena, Lucas começa a questionar Paulo, ali dentro do filme, ali dentro daquela ilustração. Lucas começa a questionar Paulo dizendo de que o mundo não tem mais jeito, dizendo de que as pessoas se odeiam, as pessoas não têm mais misericórdia uma para com as outras, as pessoas não têm mais piedade uma para com as outras, e que o mundo não tem mais jeito. E aí Paulo vira para ele e diz: você por acaso desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? E aí Lucas responde: por que não? E aí Paulo: amor é o único caminho. O amor que tudo espera, o amor que tudo crê, o amor que tudo suporta, o amor que jamais acaba. Amor é o único caminho. O amor é o único caminho para você. O amor é o único caminho para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua saúde, para a sua vida emocional. Amor é o único caminho, porque quando nós amamos como Cristo nos amou, nós damos bom testemunho dele, e o nome de Deus é glorificado entre os de fora. Amor é uma escolha diária. Todos os dias nós somos desafiados a não amar como Cristo amou. Ou nós seguimos o mandamento de Cristo, ou nós seguimos a lógica do mundo. Todos os dias você é desafiado nesse sentido. O problema é que as pessoas confundem amor com sentimento. Amor não é só um sentimento. Amor é uma decisão. A pior coisa que tem é quando você se torna refém dos seus próprios sentimentos e você só age de acordo com o que você está sentindo. Nós somos desafiados a continuar, a perseverar, mesmo sem sentir nada. Nós não podemos nos manter, nós não podemos ficarmos reféns dos nossos próprios sentimentos. Afinal de contas, ninguém deixa de trabalhar porque está sem vontade de trabalhar. Porque quando nós estamos tratando do nosso casamento, dos nossos filhos, da igreja, porque nós só fazemos quando nós queremos? Por fim, a terceira lição: o amor sustenta o casamento. Conforme eu disse, o amor ele não é somente um sentimento. Ele tem uma parte sentimental também, mas ele não é só um sentimento. Ele é uma decisão, ele é sacrifício, ele é obediência. Não depende de emoções, mas sim de um compromisso. Por isso que no casamento se usa a aliança. A aliança é um símbolo de um propósito que você teve com outra pessoa, que você firmou, um pacto que você firmou com outra pessoa, tendo a igreja do Senhor, um sacerdote, o próprio Deus como testemunha. Por isso o momento mais importante da cerimônia de casamento não é a entrada dos noivos, não é quando a porta se abre e a noiva entra, não é as músicas, não são as músicas que você vai escolher, não é a decoração.
não é o momento mais importante do casamento. É quando você olha diante daquela pessoa com quem você vai se casar e você se compromete através dos votos. Os votos são o momento mais importante do casamento. Porque ali você está firmando um pacto com a pessoa, dizendo: independente do que aconteça, eu prometo ficar do seu lado. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. É o que você está declarando para a pessoa. Independente do que aconteça, eu vou permanecer do seu lado. São os votos. Mas infelizmente hoje em dia os votos perderam seu sentido. Agora as pessoas usam os votos para fazer graça, para fazer o público rir. Perdeu-se essa seriedade. Os votos é quando você está diante de Deus e diante da comunidade se comprometendo a permanecer ao lado daquela pessoa, independente do que você esteja sentindo, porque nós não podemos ficar reféns dos nossos próprios sentimentos. O amor é mais do que um sentimento, ele é um compromisso, ele é uma aliança. Deus fez uma aliança conosco. Cristo amou a sua igreja se entregando totalmente por ela. Esse é o padrão que Cristo espera de nós. Total entrega. Ele deu a sua vida pela igreja. É um amor sacrificial. Esse é o padrão do marido para com a esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Somente assim o seu casamento vai se sustentar. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa, respeite o seu marido, confie no seu marido. O amor sustenta o casamento. No casamento não se trata de encontrar a pessoa ideal, mas sim de ser uma pessoa comprometida com o ideal de Deus. O Augusto Nicodemos tem uma frase onde ele diz que o maior desafio da vida cristã é você permanecer firme, fiel, perseverar, mesmo não sentindo nada. Às vezes você ora, parece que não tem ninguém te ouvindo. Você lê a Bíblia, as palavras não parecem saltar para o seu coração, mas mesmo assim você persevera. Você vem à igreja, parece que não tem sentido, mas ainda assim você persevera, você continua, porque você tem um compromisso. Você tem uma aliança para com Deus, então você persevera, você continua. E você não se torna refém das suas emoções, das suas próprias vontades, mas você se submete à vontade de Deus. Um casamento é a mesma coisa. Nós não podemos nos tornar refém das nossas próprias emoções. É preciso obedecer e manter o compromisso, independente do que a gente esteja sentindo. É por isso que os casamentos não dão mais certo lá fora. Não estou mais sentindo mais nada pela pessoa, vou largar e vou procurar outra. Por que os casamentos antigamente duravam muito mais? Porque as pessoas tinham o entendimento de que não existe pessoa perfeita. O que existe é você se unir com uma pessoa imperfeita e juntos buscarem a perfeição em Cristo Jesus. Sentimento é importante, óbvio que é importante. Sentimento é a cola que une os dois, mas ele por si só não sustenta um casamento. O que sustenta um casamento é a decisão de continuar junto, de continuar amando, de continuar perdoando, de continuar recomeçando, porque os problemas virão. Todo casamento tem problemas. Só que muitas vezes nós não temos a mesma paciência que nós temos com as pessoas de fora. Às vezes alguém faz uma grosseria com você, você engole um sapo, mas se alguém fizer se a sua esposa, que deveria ser a mulher com quem você mais ama, faz uma grosseria com você, você logo é o primeiro a tirar a pedra. Amor é um compromisso. Amor
é uma decisão. Portanto, você, homem, seja homem e mantenha o compromisso com a sua mulher, amando ela como Cristo amou a igreja. E você, mulher, seja mulher e mantenha o compromisso com seu esposo, respeitando ele. Esse é o padrão de casamento que Paulo estabelece nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. Amar no casamento é acordar todos os dias com o compromisso de fazer dar certo. Eu gosto muito daquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, uma comédia romântica, já passou várias vezes na Globo, acredito que todos já assistiram. Eu gosto muito desse filme porque nesse filme a menina, a protagonista, ela perde a memória, então ela sempre se esquece do namorado no dia seguinte. Então ela passa o dia inteiro com ele, eles se conhecem, ele faz com que ela a ame, ele faz com que ela sinta por ele amor, só que no dia seguinte ela esquece dele. E aí ele passa a levar uma vida totalmente dedicada a ela, fazendo com que todo dia ela acorde e se apaixone por ele de novo. É um filme, é uma ficção, mas esse deveria ser o nosso sentimento também. Porque a tendência é acomodar. Depois que casa, já consegui, não preciso mais conquistar. Então a tendência é acomodar. O maior desafio é permanecer firme com a decisão de fazer dar certo. E fazer com que a pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado se apaixone por você todos os dias, cada vez mais e mais e mais. Somente assim nós podemos construir um casamento saudável. Somente assim nós podemos construir famílias saudáveis, amando como Cristo nos amou. Amor é sacrifício. Amor é fidelidade. Amor é fé. Por fim, para encerrarmos, esse texto de Efésio, ele nos mostra que tudo isso que eu falei, o amor, o sacrifício, o casamento, tudo isso aponta para Cristo e a sua igreja. Talvez você possa estar pensando, esse sermão não é para mim, porque eu não casei, não pretendo casar. Talvez você tenha um outro ministério, um outro chamado. Mas é através desse texto, dessa relação de casamento, é que nós podemos entender como é a relação de Cristo para com a igreja, nós. Porque afinal de contas a igreja é a noiva de Cristo. Portanto, ame a sua família com compromisso de Cristo, de que se for necessário entregar a sua própria vida por ela, que assim seja. Testemunhe o amor de Cristo lá fora, mesmo em momentos tão difíceis, mesmo quando o mundo só destila ódio contra nós. Nós devemos pagar o mal que recebemos com o bem. E viva o seu casamento como um altar diário de entrega e de obediência. Não vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas quando os dois estão unidos no mesmo propósito, de buscar a Deus, se santificar, só assim a gente pode construir famílias saudáveis. E com isso uma igreja saudável, uma sociedade saudável. Amar é uma decisão diária de fazer dar certo. E quando o amor é como o amor de Cristo, ele nunca vai falhar. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13. O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba.